Olá! Vamos mergulhar em uma das épocas mais incríveis da história da matemática, a Grande Revolução dos séculos XVI e XVII. A ideia aqui é entender como o terreno foi preparado para o que viria a ser o maior salto de todos, a invenção do cálculo. E claro, é fundamental dar o devido crédito. Toda essa nossa análise foi construída a partir de um material excelente, organizado pelo professor Rogério Joaquim Santana. Fica aqui o nosso reconhecimento. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: como é que a matemática se preparou para essa revolução toda? Porque, olha, o cálculo não surgiu do nada, de um estalo. Pelo contrário, ele foi um resultado de uma preparação, de uma construção de ferramentas e de ideias que literalmente mudaram o jogo. Ok, vamos começar pelo começo. O nosso primeiro pilar, a primeira grande peça desse quebra-cabeça é a álgebra. Antes de conseguir descrever o movimento, a mudança, o fluxo das coisas, a matemática precisava de uma linguagem que fosse mais potente, mais abstrata, universal. E aqui a gente vê essa transformação na prática. É brutal. De um lado, a notação retórica. Pensa só, os problemas eram escritos, eram frases longas. Imagina ter que resolver algo assim. E do outro lado, a notação simbólica. Essa troca de a coisa por um simples x parece pequena, mas não foi só para economizar palavras. Foi uma revolução na cabeça das pessoas, que permitiu manipular ideias de um jeito muito mais rápido e poderoso. E com essa nova linguagem em mãos, o que os matemáticos fizeram? Eles começaram a decifrar códigos que antes eram impossíveis. Ok, resolver equações de segundo grau, isso aí já era conhecido há tempos. Mas o grande pulo do gato foi encontrar fórmulas, soluções gerais, para equações de terceiro e quarto graus. Um feito de gigantes como Cardano e Ferrari, que basicamente mostraram o quão poderosa a nova álgebra podia ser. Beleza, vamos para a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Enquanto a álgebra ganhava essa linguagem nova e turbinada, a geometria também passava por uma renovação total. E a inspiração para isso veio de um lugar que ninguém esperava, do mundo da arte. E essa renovação nos leva direto para a geometria projetiva. A ideia aqui é genial. Estudar aquilo que não muda quando a gente projeta uma figura. Pensa na sombra de um objeto no chão. A forma da sombra muda, né? Mas algumas coisas se mantêm. Essa ideia nasceu dos problemas bem práticos que os artistas da Renascença tinham. Como criar a ilusão de profundidade numa tela plana? Essa necessidade artística acabou dando origem a um ramo inteiramente novo da matemática. E é muito legal ver como essa ideia evoluiu. Começou com os artistas, desenvolvendo técnicas quase como macetes. Aí vieram matemáticos como Desargues, que olharam para esses macetes e perceberam que existiam princípios universais ali. E depois, claro, gênios como Pascal pegaram essa base e construíram teorias super complexas em cima dela. Foi uma jornada da prática para a teoria pura. Então, vamos recapitular. A gente tinha uma álgebra super poderosa e uma geometria com uma visão totalmente nova. Mas elas ainda eram mundos separados. O grande momento, o clímax de toda essa preparação foi quando alguém finalmente conseguiu construir uma ponte entre esses dois universos. Vamos pegar uma coisa puramente visual, do mundo da geometria. Uma forma que todo mundo conhece, sabe? Que dá para desenhar com um compasso, um círculo. E agora a mágica. Essa forma geométrica, essa imagem, pode ser perfeitamente traduzida para a linguagem da álgebra. Essa equação não é só uma descrição do círculo, ela é o círculo no mundo dos números. Cada pontinho naquela curva segue essa regra. E, de repente, as formas podiam ser manipuladas como se fossem números. Isso é revolucionário. E o nome dessa ponte, dessa fusão espetacular, é geometria analítica. É ela que une o mundo visual com o mundo simbólico, permitindo que a gente viaje entre os dois. E os grandes arquitetos dessa ideia foram Pierre de Fermat e, de um jeito assim fundamental, René Descartes. E a sacada genial, como o pensamento de Descartes deixa claro, é que essa era uma via de mão dupla. Um problema de geometria, que era difícil de visualizar, podia ser transformado numa equação e resolvido com álgebra. E o contrário também. Uma equação abstrata podia ser desenhada, revelando propriedades geométricas que ninguém via. Uma ferramenta de um poder inacreditável. Com todas essas peças nos seus devidos lugares, uma linguagem poderosa, uma nova visão do espaço e, finalmente, uma ponte ligando tudo. O palco estava montado, prontinho para o próximo ato espetacular da história da matemática. Então, só para a gente fechar, os alicerces essenciais foram esses. Primeiro, o simbolismo algébrico, que deixou a matemática ágil, abstrata. Segundo, a geometria projetiva, que trouxe uma nova maneira de entender o espaço.
E por fim, a geometria analítica, a grande união que conectou tudo isso. E talvez a lição mais importante de tudo isso seja exatamente esta. Nada disso aconteceu por acaso ou de forma isolada. Foram passos conectados. Cada avanço abriu a porta para o próximo. Juntos, eles criaram um kit de ferramentas perfeito para descrever o mundo não só como ele é, parado, mas como ele se move, como ele muda. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que fica no ar. A base estava pronta, a linguagem e as ferramentas afiadas. Com um arsenal tão poderoso assim em mãos, o que seria possível construir? A resposta, como sabemos, iria mudar a ciência e o mundo para sempre.